Atlético Mineiro, hein, pessoal? Dudamel, novo técnico do Galo. E agora, a partir da chegada do Dudamel, o Atlético está bem modesto também no mercado, até porque também não dispõe de muito dinheiro para investir, mas a partir da chegada do Dudamel a gente vai começar a ter um cenário aí, né? E vendeu o Tchará, né? Exatamente. Vendeu o Tchará, que já foi para o Portland Timbers dos Estados Unidos. E o Dudamel, que, olha, liderou um ótimo projeto na Federação Venezuelana de Futebol, hein? Nas duas seleções, na principal e na sub-20. Chegou a ser vice-campeão mundial sub-20, né? Com o time que tinha Soteldo e outros jogadores como Farinhas, hoje goleiro também da seleção principal, Penharanda. Eu acho uma aposta interessante, mas é uma aposta, como todas, né? É a primeira vez que um técnico venezuelano trabalha no futebol brasileiro. Veja bem, né? A Venezuela sempre observada, sempre olhada, né? Como aquele país que não gosta de futebol, que não sabe nada de futebol. E o Brasil todo-poderoso vai buscar um técnico na Venezuela. Mas eu acho que é uma boa mexida, porque ele conseguiu mostrar nesses anos que é capaz de montar um time competitivo, um time que joga bola, um time que tem toda a estrutura tática do futebol moderno, né? Ele mostrou que dentro de campo sabe montar uma equipe de acordo com o que se joga hoje nos principais centros mundiais, apesar da limitação técnica de alguns jogadores, de algumas posições. A Venezuela tem revelado jogadores interessantes do meio para frente, sistema defensivo nem tanto. Mas eu acho que o Dudamel chega para um desafio que ele nunca teve na vida, que é dirigir um time, não seleção, numa temporada maluca que é a brasileira, com jogo em cima de jogo, com uma cobrança gigantesca, diária de torcida, de imprensa, de dirigentes. É um ambiente ao qual ele não está acostumado. Na Venezuela, o futebol não é o principal esporte, não tem tanta mídia. Ele jogava a cada mês ou a cada 2 meses. Tinha um grupo mais ou menos fechado, que ele trabalhou ao longo de quase 4 anos, foram 3 anos e 9 meses dirigindo a seleção da Venezuela. Então, são ambientes, são situações diferentes, são demandas diferentes, desafios completamente diferentes daquele que ele tinha na seleção venezuelana. E onde ele teve alguns problemas. Ele ontem, na carta de despedida que fez, publicou na internet e tudo, ele disse que sai por desgaste com dirigentes da federação. Esse desgaste não é só com dirigentes da federação. Ele vem enfrentando nos últimos meses um problema interno com alguns jogadores que passava pelo Josef Martinez, que é o atacante que joga nos Estados Unidos, grande destaque da Liga Norte-Americana, já jogou no Torino e tal, que ele deixava no banco. Ele não utilizava o Martinez, ele montava uma equipe com apenas um centroavante, e a opção dele era pelo Rondon. E o Martinez, artilheiro, destaque nos Estados Unidos, eu tenho que jogar, eu quero jogar. E ele não jogava. E aí o Martinez disse que não jogava mais na seleção da Venezuela. O Soteldo chegou a entrar nessa briga, porque é o mesmo empresário. E aí também se mostrou solidário ao Martinez. Então o ambiente dentro do grupo também começou a ficar um pouco difícil. E eu acho que isso mostra, de repente, uma certa teimosia. Se ele tem um jogador do nível do Martinez, que para o time dele é um jogador de alto nível, eu acho que ele poderia redesenhar o time de forma a aproveitar esse jogador. Ele não fez isso. Ele deixava o Martinez no banco. É uma questão para a gente observar também como é que ele vai lidar ao longo do campeonato no Atlético Mineiro. Se ele vai aproveitar todos os principais jogadores ou se de repente vai pegar alguns e vai deixar de fora. É um Atlético que está se renovando, não tem mais o Luan, não tem mais o Tchará. Outros jogadores também a gente não sabe como vão ficar. Mas eu acho que a aposta é mais nessa questão do trabalho de base mesmo. E aí ele vai demandar mais tempo a ele conhecer também a base do Atlético, observar também a base do Atlético para ir trazendo para o time de cima os jogadores que ele achar importantes. Por isso, principalmente por isso, e também porque no futebol tudo demanda tempo, não dá para imaginar que o Atlético tenha com o Dudamel o mesmo tratamento que teve nos últimos anos com seus treinadores, de mandar embora nos primeiros insucesso. Precisa de tempo. Ele tem que trabalhar mais ainda. 1, 2, 3 temporadas para você conseguir colocar em prática o projeto que é anexar as categorias de base ao time principal sob o comando de um mesmo treinador. Vamos ver como vai ser. Gente, porque Paulo Lima, e até o legado que deixou o Jorge Jesus na temporada 2019, legado quando eu me refiro, é na última temporada. É que muita gente agora vai acreditar que você vai trazer um técnico que vai resolver todos os problemas do time e vai montar uma máquina em 6 meses. Só que você tem que levar em consideração tudo que o Jorge Jesus encontrou na estrutura do Flamengo. E não tem um outro time que hoje disponha dessa estrutura no futebol brasileiro. Tudo bem, vai, o Palmeiras, talvez.
Mas, gente, os recursos que tem o Flamengo, o Atlético não tem, por exemplo. Então não vai imaginar você, torcedor do Atlético, o Dudamel vai fazer com o Galo o que o Jorge Jesus fez em um mês de treinamento. Não vai acontecer, Paulo Lima. A diferença é muito grande. Você viu, o Ceará já foi embora, o Luan foi embora, o Casares pode deixar o Atlético. É uma remontada, né? É uma remontada no time do Atlético Mineiro. E a coerência do Eugênio, ela foi completa, né? Exatamente isso. Obrigado. Você faz não, é verdade, porque se você faz um projeto com um cara que foi brilhante na base de uma seleção, você tem que pensar que nesse projeto dele não demanda 1, 2, 3, 4 meses. Demanda sim, e demanda 1 ano ou 2 temporadas. O caminho é esse. E não é só para ele, o Dudamel tem esse perfil, mas isso serve também para outros. Gente, o caso do Renato Gaúcho no Grêmio Porto-Alegrense, né? O caso do Thiago Nunes no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que inclusive está muito interessado e parece estar fechando com o Felipe Viseu, né? Mais uma notícia aí dos bastidores para a gente poder em breve checar se essa fonte cada vez mais se confirma, mas o Felipe Viseu está caminhando para lá. Então são técnicos que precisam desse tempo. O Jardine no São Paulo, nossa, foi queimado. Aí agora vem para a seleção de base da seleção brasileira pensar numa vaga olímpica. Tomara que ressurja no trabalho. E tantos outros técnicos do nosso país, pelo menos na nova geração, que não conseguem esse segmento de 1, 2 anos. Então esse perfil que se abriu aí, que não é de hoje, né? Que a gente tem técnicos de outros países já trabalhando já aqui há algum tempo, mas esse perfil que se adotou agora depois do sucesso do Jorge Jesus, que se alastrou e tomara que se alastre com esse positivismo. Mas a receita que o Flamengo tem, a receita que o Palmeiras tem e talvez até o grau de investimento que o Grêmio cada vez mais se consolida para ser dessa força financeira, assim como o Atlético Paranaense também, queira ou não queira, você já começa a diminuir a partir daí. Desses 4 para baixo, o Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense, né, estão vivendo um momento de euforia financeira, de organização e, acima de tudo, de dívidas quitadas. Esse é o caminho. O Atlético passou por um momento de sabores recentemente, né, brigando, inclusive, para ser rebaixado, não fica, e agora permanece na Série A, vai disputar uma Sul-Americana e isso é super importante. Traz um técnico sem experiência internacional, mas um técnico que tem, pelo menos, na sua consciência de padrão de jogo, a base. E é isso que o futebol brasileiro precisa, de gente que venha trabalhar a base para poder consolidar novos nomes que possam subir para o time de cima e, consequentemente, dar um grupo forte. O Atlético hoje não tem nenhum grande medalhão. Quem é o grande medalhão do Atlético? Ricardo Oliveira? Já começa a pensar por aí quem será o grande nome do Atlético para consolidar. Quem será o cara do Atlético? Nesse momento, me parece ser o Dudamel.